Presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes Diga. resolveu dobrar a aposta nesta quinta-feira, Mentira sua. pois o anúncio de que está sendo processado nos Estados Unidos Repita. por práticas de censura em território americano, Nós não aceitamos isso, compadre. ele determinou que a empresa X Elon Musk pague imediatamente uma multa de aproximadamente 8,1 milhões de reais. É isso, meu cara. Cuidado, hein? O depósito deve ser feito em uma conta indicada pelo ministro devido à recusa da rede social em fornecer os dados de um perfil Por quê? do jornalista brasileiro Alan dos Santos. Quem vai ver o sol nascer quadrado novamente não sou eu, Lula. Pelo amor de Deus. E você, Alexandre de Moraes, pode preparar suas malas, Babaca. porque você vai ter que dormir na cadeia. É isso que nos deixa mais revoltado.